interromperam a guerra com um único sinal de rádio, e até hoje, ninguém sabe quem foi. Curta, compartilhe e inscreva-se agora. Você nunca ouviu uma história militar como essa. Na madrugada de 11 de abril de 1982, no auge da tensão entre britânicos e argentinos pela posse das Ilhas Malvinas, um sinal de rádio interrompeu as transmissões militares de ambos os lados por quase 4 minutos. A frequência era criptografada, de uso exclusivo entre oficiais de alto escalão, e estava sendo monitorada pelo HMS Sheffield, um destroyer britânico de última geração, posicionado ao sul do arquipélago. O operador de rádio, Sargento Charles McBride, inicialmente pensou tratar-se de um eco eletrônico, ou de uma interferência atmosférica, mas logo percebeu que aquilo era algo completamente diferente. Do outro lado da linha, uma voz metálica e sem sotaque conhecido pronunciava uma sequência de números, seguida por uma mensagem em inglês: Stand the ceasefire. They are not the enemy. Todos na ponte de comando pararam, incrédulos. O sinal cortou também a comunicação argentina, sendo captado por um posto avançado em Puerto Argentino, onde o técnico Javier Romano testemunhou a mesma transmissão. Em menos de 5 minutos, 2 das unidades navais mais avançadas do hemisfério sul haviam sido tocadas por algo impossível de rastrear. Ao longo dos dias seguintes, ambos os comandos tentaram rastrear a origem do sinal, mas a investigação apenas mergulhou os militares em um labirinto de contradições e vazamentos. Técnicos da inteligência britânica identificaram que o sinal havia partido de uma latitude próxima à costa brasileira, mas não conseguiram triangular o ponto exato. Ao mesmo tempo, relatórios argentinos indicavam que a transmissão vinha de dentro da própria zona de conflito, mas isso era impossível, pois nenhuma unidade conhecida tinha tecnologia para gerar uma interferência daquela magnitude. Quando as duas partes decidiram confrontar-se sobre o evento, o incidente foi imediatamente classificado por ambas as nações como anomalia de guerra e varrido para debaixo do tapete. Apenas algumas cópias das gravações foram salvas por oficiais de baixa patente, e essas fitas misteriosamente desapareceram nos anos seguintes. O que começou como curiosidade se tornou tabu nos círculos militares. Nenhuma menção ao sinal era permitida em reuniões de planejamento ou em academias de guerra. Oficialmente, ele nunca existiu. Mas nos bastidores, o medo era real, porque ninguém sabia o que poderia acontecer se aquela transmissão voltasse. Em 1987, 5 anos após o cessar-fogo, documentos desclassificados dos Estados Unidos indicaram que a NSA havia captado o mesmo sinal. Os analistas da agência o rotularam como evento Pugna Delta, inserindo entre ocorrências de comunicações desconhecidas que interferiram em conflitos durante a Guerra Fria. Um dos especialistas, o criptógrafo Daniel Kerr, escreveu um relatório afirmando que o padrão numérico enviado antes da mensagem não correspondia a nenhum protocolo militar conhecido menos, mas sim a coordenadas de pontos no Atlântico Sul. Kerr foi afastado pouco tempo depois por razões médicas, e morreu em circunstâncias suspeitas meses mais tarde. Os arquivos de sua análise desapareceram dos servidores internos da NSA, e colegas que o visitaram relataram que ele parecia estar sob vigilância constante. Paralelamente, o Brasil passou a receber visitas silenciosas de delegações militares, dos Estados Unidos da América e do Reino Unido. Nunca houve declarações públicas sobre essas visitas, mas arquivos de logística da Força Aérea Brasileira confirmam a aterrissagem de aeronaves estrangeiras em bases no litoral sul do país. Um pacto de silêncio começava a tomar forma, envolvendo múltiplos países e seus segredos militares mais sensíveis. Enquanto os governos buscavam enterrar o episódio, um grupo de radioamadores brasileiros afirmava ter captado a transmissão misteriosa na noite do incidente. Entre eles estava o técnico aposentado Geraldo Pinheiro, de Pelotas, que operava um equipamento de ondas curtas adaptado com peças soviéticas. Ele relatou que durante uma tentativa de captar frequências marítimas, escutou claramente a mesma sequência numérica, seguida pela ordem em inglês. Pinheiro chegou a gravar o sinal em uma fita magnética, mas quando tentou entregá-la a autoridades locais, foi advertido por 2 homens que afirmaram pertencer à inteligência naval. Dias depois, sua casa foi revirada por desconhecidos e seus equipamentos confiscados. Ainda assim, ele guardou uma cópia da gravação em um compartimento escondido, e, décadas mais tarde, ela se tornaria a prova de que o sinal realmente existiu. Em fóruns secretos de operadores de rádio, a gravação circulava sob o nome de Mensagem 00. Alguns afirmavam que o sinal
era uma manobra de guerra psicológica. Outros, que era uma tentativa de contato vindo do espaço. Mas ninguém conseguia explicar como ele havia paralisado dois exércitos em plena guerra. Em 1994, um desertor da inteligência argentina entregou documentos secretos ao jornalista brasileiro Marco Tavares, afirmando que o sinal havia sido estudado por uma força-tarefa chamada Operação Espejo. Segundo os papéis, a operação buscava decifrar se a transmissão poderia ter sido feita por uma base experimental da URSS, no sul do continente americano. Um mapa, incluído nos documentos, marcava um ponto na fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai, onde existiria uma instalação subterrânea, que jamais constou em nenhum registro oficial. Tavares tentou visitar o local com uma equipe de filmagem, mas foi barrado por homens armados em veículos sem placas. Nos dias seguintes, ele recebeu ameaças anônimas e teve sua redação incendiada, resultando na perda de arquivos preciosos. Ainda assim, algumas das imagens captadas foram salvas em negativos. Entre elas, aparecia uma estranha torre de transmissão semi-enterrada em uma área de mata densa. Para os poucos que viram a imagem, a estrutura lembrava mais uma antena de uso espacial do que algo militar comum. A pergunta era inevitável. Quem menos ou o quê? Estava tentando impedir a guerra? Calmo tempo. Estudiosos de história militar começaram a considerar o incidente como um dos eventos inexplicáveis da Guerra das Malvinas. O caso passou a figurar em palestras acadêmicas restritas e em teses confidenciais de escolas de guerra da América do Sul. Um desses trabalhos, escrito pelo coronel reformado José Mendes, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro, sugeria que o sinal fazia parte de uma iniciativa de dissuasão autônoma. Em outras palavras, uma inteligência rumana ou NAO, com poder de interromper conflitos por iniciativa própria. A teoria foi considerada absurda por muitos, mas despertou o interesse de centros de análise militar nos Estados Unidos da América e em Israel. A possibilidade de uma entidade desconhecida monitorando guerras humanas e intervindo causava pânico entre os altos comandos. Mendes foi convidado a se calar, e sua tese foi retirada dos arquivos digitais da escola. Os registros impressos desapareceram semanas depois. Ainda assim, cópias começaram a circular clandestinamente entre oficiais jovens e questionadores, que passaram a ver o sinal como algo muito maior do que um simples ruído técnico. Em 2001, quase 2 décadas após o sinal original, uma transmissão idêntica foi registrada por uma base da Marinha Brasileira no litoral de Santa Catarina. O código numérico era o mesmo, a voz idêntica, e a mensagem, repetida com precisão: Stand Day, Ceasefire, They are not the enemy. Só que dessa vez, não havia guerra ativa, menos ao menos não oficialmente. Dias depois, soube-se que uma operação secreta estava prestes a ser lançada por forças especiais brasileiras contra um grupo paramilitar estrangeiro em território amazônico. A missão foi abortada sem explicações, e os relatórios da operação sumiram dos arquivos. Quando a história chegou até os veteranos da Guerra das Malvinas, o pânico se espalhou. O sinal havia voltado, mas o remetente continuava sem nome, sem origem, sem assinatura, e a única certeza entre os militares que ouviram aquela voz era uma só: ele não era humano. A reaparição do sinal em 2001 deixou os comandos militares brasileiros em estado de alerta, mas também provocou uma onda silenciosa de cooperação internacional. Agentes da NSA e do GCHQ, a inteligência britânica de comunicações, foram enviados ao Brasil sob identidade diplomática, solicitando acesso à gravação da Marinha. A relutância inicial do governo brasileiro foi vencida após uma reunião a portas fechadas, onde se especulou que o sinal poderia representar uma ameaça à segurança global. Em apenas uma semana, formou-se uma força-tarefa trilateral com unidades de inteligência do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, reunindo especialistas em guerra eletrônica, criptografia e análise de inteligência não convencional. O objetivo: descobrir se o sinal era uma forma de tecnologia humana de ponta, uma ação encoberta de potências adversárias, ou algo completamente fora dos padrões militares terrestres. Ao acessarem os registros da base de Santa Catarina, os analistas constataram que o sinal tinha intensidade perfeita, sem flutuação, sem ruído, e sua origem parecia deslocar-se a cada segundo, como se estivesse em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Aquilo contrariava todas as leis da radiocomunicação conhecidas. O engenheiro de comunicações britânico Howard Langtry, especialista em triangulação de sinais de rádio, declarou que tecnicamente o sinal não foi emitido, ele simplesmente
apareceu simultaneamente em pontos específicos do planeta. Essa frase causou revolta entre os militares tradicionais e fascínio entre os analistas mais ousados. Diante da impossibilidade de localizar a fonte, a força-tarefa optou por estudar o conteúdo. Os números, repetidos em todas as transmissões, formavam uma sequência que parecia indicar datas e coordenadas marítimas ao largo do Atlântico Sul. Cruzando os dados, perceberam que todas as datas coincidiam com operações militares secretas, incidentes encobertos ou movimentações anômalas de tropas, sempre envolvendo pelo menos 2 países distintos. A conclusão era assustadora. Quem quer que estivesse por trás do sinal, não apenas observava, mas antecipava possíveis confrontos e enviava sua mensagem segundos antes do primeiro tiro ser disparado, como se previsse a guerra menos, ou como, se estivesse impedindo-a ativamente. A ideia de um observador oculto passou a circular nos bastidores, com intensidade crescente, em uma sala blindada do Comando Militar do Sudeste. O almirante brasileiro Rui Nascimento, o coronel norte-americano Louis H. Stanton e o major britânico Hugh Derwin se reuniram para uma sessão restrita onde ouviram novamente o sinal amplificado e limpo digitalmente. Ao fundo, em níveis quase inaudíveis, os engenheiros detectaram um segundo canal oculto, uma camada sonora contínua que, ao ser convertida em espectrograma, revelava uma imagem pixelada semelhante a um símbolo. Especialistas em criptografia visual afirmaram que a imagem lembrava selos antigos usados pela Marinha Imperial japonesa no início do século XX. Essa descoberta desconcertou os presentes. O Japão não estava envolvido nas operações da Guerra das Malvinas, nem na missão cancelada de 2001. Surgiu então uma nova hipótese. E se o sinal fosse um artefato antigo, reativado ou manipulado por um grupo desconhecido com acesso à tecnologia esquecida? O coronel Stanton sugeriu buscar arquivos secretos do Japão do pós-guerra. O almirante Nascimento, cético, apenas disse: se isso for real, estamos diante de uma inteligência que ultrapassa gerações. O Japão foi discretamente contatado, através de canais diplomáticos paralelos. O oficial de inteligência nipônico chamado Ishiro Tanaka aceitou se encontrar com representantes da Forqueterfa em solo neutro. Foi escolhido o arquipélago de Fernando de Noronha. Tanaka trouxe consigo cópias digitalizadas de documentos do final da Segunda Guerra Mundial, em que se mencionava a construção de um transmissor de alcance intercontinental experimental, projetado por engenheiros japoneses e alemães. O projeto, chamado Ikari no Ka, CN Raio de Luz, teria sido interrompido em 1945 após o fim da guerra, mas seus componentes teriam sido levados por submarinos para locais não identificados da América do Sul. Segundo Tanaka, rumores de que um dos módulos havia sido instalado nas matas do sul do Brasil com auxílio de simpatizantes locais. A ideia parecia absurda, à primeira vista, menos até que um dos documentos mostrava claramente coordenadas coincidentes com os locais de origem do sinal detectado em 1982 e 2001. A revelação abalou a todos. O que antes parecia uma interferência moderna pode, na verdade, ser algo construído há mais de 70 anos. O grupo decidiu iniciar uma operação sigilosa para explorar o ponto indicado pelos documentos japoneses, uma região montanhosa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com apoio logístico das Forças Armadas Brasileiras. A missão foi composta por engenheiros, criptógrafos, operadores de campo e 2 soldados de elite do exército britânico. Ao chegar à área, marcada por densa mata atlântica e quase nenhuma presença humana, encontraram uma estranha estrutura metálica soterrada entre raízes de árvores antigas. Não havia identificação, mas fragmentos da carcaça apresentavam inscrições em kanji japonês e números de série em alemão. Usando equipamentos de escaneamento magnético, perceberam que uma enorme antena estava enterrada em posição vertical, conectada a uma rede de cabos que se perdia sob o solo. Ao tentar ativar um dos painéis ainda inteiros, o engenheiro Howard Lentry sofreu uma descarga elétrica, mesmo sem haver fonte de energia visível. O equipamento parecia vivo. Era como se ainda estivesse esperando um comando para despertar. Ao voltar à base temporária montada nas redondezas, a equipe descobriu que o sinal havia retornado. Por poucos segundos, uma nova sequência de números foi captada, seguida da mesma voz, mas com uma pequena diferença: "They are not the target." Era a primeira alteração na mensagem original desde 1982. O impacto psicológico da mudança foi imediato. Analistas passaram a se perguntar se alguém menos, ou algo, estava enviando esses sinais há décadas. Por que alteraria agora uma palavra-chave? Que tipo de evento havia sido evitado? Descobriram que na noite anterior, uma patrulha militar havia se aproximado de um grupo indígena isolado na região,
confundindo-os com invasores estrangeiros. A intervenção foi cancelada em cima da hora, sem explicação clara. Syria OS, uma forma de proteger não apenas soldados, mas civis, povos, não envolvidos. Ou havia um critério maior, talvez moral, talvez tático, por trás daquela comunicação? Ninguém conseguia responder. E o mistério começava a rachar a confiança. Entre os membros da missão conjunta, sem conseguir decifrar a lógica dos eventos, a força-tarefa foi desmobilizada oficialmente. O Brasil alegou razões orçamentárias. Os Estados Unidos da América e o Reino Unido, inviabilidade de cooperação técnica, mas por trás da cortina diplomática, a operação continuou sob um novo nome: Projeto Prisma. O comando foi transferido para um grupo obscuro de analistas civis e militares com histórico em programas de contra-inteligência e guerra cibernética. Apenas uma pessoa de cada país ficou com acesso aos dados completos do sinal, e todos os registros foram removidos de servidores convencionais, passando a existir apenas em mídias físicas, trancadas em cofres isolados. A antena descoberta no sul do Brasil foi recoberta com concreto e registrada como ruína colonial. E o sinal, até então inativo desde a alteração da mensagem, não voltou a se manifestar. Mas agora todos sabiam que ele poderia voltar. Em qualquer lugar, a qualquer momento, e durante qualquer conflito, e sem voltas. Nenhum comando estaria pronto para detê-lo. Esse sinal parou batalhas, desarmou soldados e confundiu superpotências. Curta agora, inscreva-se no canal e compartilhe antes que seja silenciado para sempre. Em 2017, durante uma escalada de tensão entre duas potências nucleares na Ásia Central, o sinal reapareceu por apenas 11 segundos. A transmissão foi interceptada simultaneamente por satélites americanos, estações de escuta indianas e uma base brasileira da Força Aérea em Anápolis. Dessa vez, a mensagem veio com um novo componente. Além da contagem numérica e da voz feminina já conhecida, surgiu um segundo áudio, uma sequência de 4 palavras em português. Ainda não acabou tudo. O Brasil, até então afastado das operações de análise, foi reintegrado imediatamente ao Projeto Prisma. O Ministério da Defesa criou um gabinete informal de escuta ativa, composto por especialistas civis, com autorização militar, que trabalhavam de forma invisível dentro da estrutura da aeronáutica. A retomada dos esforços causou tensão entre os aliados, os norte-americanos, passaram a desconfiar que o Brasil poderia ter mantido parte da antena em funcionamento, o que violaria o Pacto de Silêncio. Em investigações paralelas, um grupo de criptógrafos civis brasileiros descobriu um padrão matemático na sequência dos números transmitidos. Cada sequência parecia codificar eventos históricos específicos, inclusive os mais obscuros e secretos, menos como a queda de um caça britânico durante a Guerra das Malvinas, jamais revelada ao público. Os números também apontavam para a movimentação de tropas aliadas, antes mesmo da chegada do sinal. Isso fez surgir uma teoria ainda mais ousada. O transmissor, ou quem o controlava, teria acesso a dados classificados em tempo real, ou de forma antecipada. O comandante da aeronáutica determinou uma nova escavação na zona sul de Santa Catarina, dessa vez, clandestina. Ali, enterrado sob uma encosta isolada, descobriram um segundo módulo de transmissão, quase intacto. Ao lado, uma pequena cápsula, metálica com um símbolo gravado, o mesmo símbolo descoberto no espectrograma em 2001. Dentro da cápsula, um microfilme, com anotações em inglês, datadas de 1956, assinadas por um nome desconhecido. Pesquisando registros históricos da inteligência britânica e da CIA, o nome H.A. e Marot apareceu vinculado a um projeto abandonado nos anos 50 chamado Feito Vale, que supostamente buscava desenvolver um sistema de interferência global de comunicações. O projeto foi arquivado abruptamente após 2 mortes não explicadas dentro da própria CIA e seus arquivos lacrados sob selo máximo de confidencialidade. Aparentemente, Marot teria desertado em 1956 e desaparecido na América do Sul, levando consigo parte da tecnologia experimental. A presença de seu nome no microfilme enterrado ao lado do transmissor sugeria que ele havia colaborado com os remanescentes do projeto japonês. Um novo quebra-cabeça começava a se formar. 3 frentes tecnológicas menos alemã, japonesa e americana menos, teriam se cruzado no Brasil PS. Segunda Guerra, gerando um artefato de potencial incalculável. O mais assustador, o padrão de reativação do sinal indicava que ele só era emitido quando o risco de guerra era iminente. Alguém menos ou algo estava agindo como juiz invisível dos conflitos globais. Em 2021, com a tensão crescente na fronteira do leste europeu, o sinal reapareceu novamente menos, mas em um novo idioma. Russo, a mensagem dizia: "Vocês sabem,
O que fizeram? O mundo parou por alguns minutos. As principais agências de inteligência tentaram atribuir o sinal à propaganda russa, mas nenhum equipamento conhecido poderia replicar sua complexidade de emissão. Foi a primeira vez que uma potência declarou abertamente que o sinal havia sido detectado, mas negou qualquer envolvimento. A Rússia convocou reuniões secretas com o Brasil e os Estados Unidos, exigindo informações sobre os achados no sul brasileiro. O Brasil, pressionado, revelou apenas a existência do microfilme do símbolo, mas omitiu a existência do segundo transmissor. Pela primeira vez desde o início do projeto Prisma, o sinal deixou de ser apenas um mistério técnico e passou a ser visto como um instrumento geopolítico. As potências começaram a temer que alguém tivesse controle sobre ele e que pudesse usá-lo como arma silenciosa contra a guerra, ou como dissuasor de interesses ocultos. Num relatório interno da Força Aérea Brasileira, um oficial anônimo escreveu: "Talvez não devêssemos continuar procurando. Talvez o sinal exista porque ainda há quem tente impedir que nos destruamos." Essa visão ganhou força dentro do meio militar. Parte do alto comando passou a defender a ideia de que o transmissor deveria ser preservado, mas jamais ativado, menos como um guardião silencioso. Outros queriam utilizá-lo ativamente, tentando replicar a emissão para forçar recuos estratégicos em zonas de conflito. O impasse dividiu as lideranças. No fim, decidiu-se pela neutralização técnica. O transmissor foi desmontado, seus componentes separados e enviados para diferentes países sem registro oficial. Mesmo assim, apenas 2 meses depois, o sinal reapareceu, exatamente com as mesmas coordenadas do transmissor original. Aquilo significava que o artefato descoberto no Brasil não era o único. Alguém menos, ou algo menos, mantinha a rede viva. A mensagem final, agora em 3 línguas ao mesmo tempo, inglês, português e árabe, dizia: "Vocês não têm o controle." Sem saber o que fazer, as agências envolvidas simplesmente pararam de investigar. O projeto Prisma foi arquivado em 2023, com todos os dados físicos transferidos para um bunker subterrâneo no interior de Goiás, lacrado por prazo indefinido. O último registro no diário do engenheiro Howard Langtry dizia apenas: "Quem quer que esteja enviando essas mensagens conhece a guerra melhor do que nós, talvez até melhor do que os generais." No mundo militar, o silêncio sobre o sinal tornou-se quase um dogma. Nenhum oficial podia mencioná-lo sem autorização, de 3 níveis hierárquicos. Mais histórias começaram a surgir entre soldados. Sargentos que ouviram vozes no rádio segundos antes de emboscadas. Operadores que notaram interferências no exato momento em que ordens seriam dadas para atacar civis. O sinal deixara de ser apenas uma anomalia técnica, menos havia se tornado um mito entre os combatentes. A lenda dizia que, se você escutasse aquela voz, não deveria atirar, porque o mundo ainda poderia ser salvo se alguém decidisse parar. Em 2025, no meio de uma missão de paz da ONU em território africano, uma unidade brasileira interceptou novamente o sinal. A mensagem pela primeira vez veio com uma identificação: Canal 0-Sentinela. Não houve resposta. Nenhum comando reagiu. Nenhuma ação foi tomada. Apenas o silêncio. E então, como antes, a guerra prevista não aconteceu. O confronto foi desmobilizado sem razão aparente, como se todos soubessem, menos sem saber, que algo maior estava observando. Os arquivos da missão foram enterrados em sigilo absoluto, mas um dos soldados que ouviu o sinal gravou em segredo uma parte da transmissão. Nela, uma única frase: "Continuem vivos." Ninguém jamais descobriu quem enviava o sinal, ou por quê, mas uma coisa era certa: enquanto ele existisse, alguém, em algum lugar, ainda acreditava que era possível impedir o fim.